Abra comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 6. O versículo-chave, onde a minha explicação vai estar toda em torno dele, é o verso 32, que diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, essa noite nós estamos aqui, Senhor, celebrando o retorno da Tua igreja, para Te adorar, Deus, não mais em cultos separados, mas reconhecendo, ó Pai, a necessidade que nós temos de estarmos todos juntos, de louvar Teu nome com intensidade, com fervor, e agora pararmos para ouvir a Tua voz. Eu quero Te suplicar, ó Santo Deus, fala conosco, abre os nossos ouvidos e nos mostra aquilo que precisamos. Diante de Ti estão todos os nossos pensamentos, o nosso coração por inteiro em Tuas mãos. Então guia-nos, ó Deus, para aquilo que Tu queres, a começar por mim, pelos Teus filhos e os obreiros, por toda a Tua igreja. Opera nesta igreja, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele tem uma peculiaridade que é muito forte quando nós falamos sobre o nosso entendimento de Cristo. Às vezes você lê o Evangelho de João, mas perde certos pontos que João fala de uma forma profunda, e nós podemos perder então muito na nossa espiritualidade. Eu estava hoje à tarde meditando sobre o que é que eu deveria pregar, o que é que eu deveria expor, o que é que eu deveria dizer para esta igreja, nesse contexto de retorno dos nossos cultos, como nós fazemos antes. E eu me lembro, meus irmãos, que durante uma das nossas reuniões pelo Google Meet, nós estávamos meditando em Neemias, e durante aquelas meditações, eu orava muito, eu dizia: Senhor, o que é que eu preciso falar para o Teu povo? Pois o meu compromisso, meus irmãos, não é somente como o pregador que chega aqui e entrega uma mensagem. Não é isso. Às vezes as pessoas até confundem e acham que eu tenho que pregar outra coisa porque veio gente demais, né? Tem pessoas que confundem e dizem: o pastor Onésimo na doutrina é a mesma coisa do domingo. Não, eu não preciso parecer para ninguém as coisas, eu preciso pregar a palavra de Deus, e nessa convicção que eu tenho que pregar a palavra do Senhor, do meu jeitinho, do jeito que eu sei. Deus falou comigo muito forte durante a quarentena, em Gálatas, que o industrial ia passar pela mesma situação dos Gálatas, aonde Paulo disse: eu sofro novamente as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Porque para aquilo que Deus quer em minha vida, a vida do Onésimo, depois de tudo que nós passamos, esses 100 dias perdidos, ou dias de vitória para alguns, eu preciso sair dessa experiência muito melhor do que eu entrei. Eu preciso ter vivenciado algo com Deus, porque para aqueles que diziam que não tinham tempo, o tempo não foi reclamação. Então Cristo quer ser formado em nós. E por que tudo isso, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o cristianismo, para o evangelho que é pregado em várias denominações, nós encontramos que o evangelho é pregado, isso é inegável, amém? Eu não nego que a igrejinha do Tempo Central, que a igrejinha do Montese, que a igreja que está ali na esquina, eles pregam o evangelho. Não estou negando que não se prega o evangelho.
O meu problema vai ser sempre quando você coloca o Evangelho mais alguma coisa. Quando o pregador, quando a igreja, quando o ministério acrescenta ao Evangelho alguma coisa. Quando você só é evangélico se você tiver o cabelo grande, tiver a saia muito longa, ou então se você congregar em determinada igreja, então lá você é salvo. Isso não é o Evangelho. Isto é uma distorção da verdade. O Evangelho não trata primeiramente do nosso comportamento, trata da ação de Jesus Cristo, da vitória dele no Calvário, daquilo que ele entregou a nós. E agora nós respondemos em fé a esta vitória. Então Cristo tem que ser formado em nós de maneira real, verdadeira, para que nós vivamos de fato a vida segundo o Evangelho de Deus. Que aí sim, meus irmãos, que quando esta vida é vivida segundo o Evangelho, João 8,32 passa a se cumprir numa literalidade profunda: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação é por conhecer essa verdade, não somente de cabeça, não somente as afirmações da verdade, mas conhecer essa verdade como alguém que agora conhece o mel, mas provou da doçura do mel. E este texto de hoje à noite, ele vem, meus irmãos, para que nós tomemos uma direção diferente. Olha o que o texto diz então. Entremos na palavra do Senhor. Jesus Cristo, no capítulo 6, ele havia multiplicado pão e peixe. O texto diz, meus irmãos, no versículo 2, que uma grande multidão procurava Jesus porque viam os sinais que ele fazia. Em determinado momento, ele está então pregando, ensinando, levando a palavra, admoestando os seus discípulos. Então há uma grande multidão e ele se preocupa com a multidão. E ele então diz: onde compraremos pão para essa multidão? Os discípulos discutem ali, mas ele então, decidido, há ali alguns pães, uns peixes, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, todos comem e se fartam. Ele não deixa nem que nada sobre. Jesus manda guardar os cestos, irmãos, e foi um grande sinal. E olha o que aconteceu agora, por favor, acompanhe comigo, capítulo 6, verso 14. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo que Jesus estava prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus multiplicou pão e peixe que eles comeram, a multidão desses discípulos que foram ver o sinal de Jesus, eles disseram: é isto aí que a gente quer. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Porque quais eram os sinais dos profetas? Você lembra de quando Eliseu, quando Eliseu chegou na casa daquela viúva, ele multiplicou o azeite. Quando Elias chegou na casa daquela viúva, ele multiplicou a farinha. Os profetas eram conhecidos também como homens de milagres. E eles queriam seguir Jesus agora, porque eles viam em Jesus um verdadeiro profeta que realizara um grande milagre, semelhante ao milagre de Eliseu e ao milagre de Elias. Então eles querem Jesus, porque Jesus é um grande profeta. Só que a pergunta que eu lhe faço agora é essa: eles estão justificados, eles estão certos por seguirem Jesus, somente porque Cristo multiplica pão e peixe? E quantos não estão hoje procurando uma igreja evangélica simplesmente para resolver os seus problemas? Porque precisam de dinheiro, porque o seu esposo está ruim, ou porque alguma coisa está acontecendo, e eles querem que Jesus faça algo, eles querem que Jesus atinja aquele objetivo para eles. Quantas pessoas hoje não são, meus irmãos, seguidoras de Cristo, entre aspas, somente pelo status,
somente porque elas estão numa situação que faz bem para elas serem evangélicas. Quantos cantores que não estão mais conseguindo vender, meus irmãos, eu não sei nem se vende mais CD, né? Tudo agora é Spotify, né? E não estão mais com aquele glamour lá no mundo. Aí eles entram na vida evangélica para poder então conquistar o espaço na música gospel. E aí, meus irmãos, fica uma pergunta para nós: o que significa seguir a Cristo? O que é de fato e verdadeiramente seguir a Cristo? Seguir a Cristo é tão somente abandonar a cachaça, a bebida? Seguir a Cristo é somente deixar de fazer algumas coisas? O que é este seguir a Cristo? Seguir a Cristo é nascer num lar evangélico como eu nasci, ser criado na escola dominical, as minhas professoras me ensinando tudo e eu agora sou um pastor. Isso é seguir a Cristo? O que é seguir a Cristo? É escolher a igreja que eu vou frequentar e eu então vou em 10 igrejas e olha que melhor se adapta ao meu jeito de ser. Isto é seguir a Cristo? O que significa, meus irmãos, agora então, depois da pandemia, seguir a Cristo? É escolher um bom pastor que prega legal, e o dia que ele vai fazer a live, dizer: eu estou seguindo você. Aperta lá, eu sou seu seguidor, e deixa o like, o dedinho para cima. O que é seguir a Cristo pós-pandemia? É ir para a igreja agora de máscara uma vez por mês, porque nós estamos com medo de uma nova pandemia? Já sei, meus irmãos, seguir a Cristo deve ser algo mais ou menos assim: eu não ando prosperando porque minha vida está errada, eu sou um microempresário, eu preciso vencer, então agora eu vou buscar uma igreja, porque tem igrejas que trabalham só com isso, né? O que é seguir a Cristo? E agora eu vou afirmar: eu acho que Cristo usa tudo isso para trazer as pessoas até Ele, mas isto ainda não é seguir a Cristo. E esses discípulos estão agora, acompanhem comigo por favor, ao cair da tarde, Jesus passa então para o outro lado, e no verso 22 então nós lemos, diz o seguinte, que no dia seguinte a multidão que ficou do outro lado percebeu que Jesus não estava ali. E o que eles fizeram? Eles foram, veja o que o texto diz, verso 24, ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então entenda, você pode estar indo em busca de Jesus, você pode ir numa denominação, você pode se congregar em determinada igreja e dizer para todo mundo: eu estou em busca de Jesus, mas ainda não ser Jesus que você busca. Irmãos, quem aqui conhece aquele amigo incrédulo, que mais ou menos entende as coisas de igreja, e quando ele está mal, ele diz assim: ei, macho, pede as irmãs para orar por mim. A pobre da mãe dele fica feliz: ora pelo meu filho, porque ele está em busca de Jesus. Meus irmãos, isso tem que ficar muito claro nesse retorno dos nossos cultos. Cada culto eu dizia para o irmão Ademir: eu estou com muita cautela, porque quem vai vir para o culto agora? Que é todo mundo. Porque eu não vou mudar o jeito que eu sou, por causa da pandemia. Eu não estou tratando, meus irmãos, com aquilo que é material, embora eu tenha que tratar. Eu não sou, meus irmãos, alguém que vai priorizar primeiramente a sua condição material. Eu vou orar por ela, mas o que mais me importa é a sua saúde espiritual. É como é que está a sua visão do Espírito, é como é que o seu coração está sentindo aquilo que Deus quer, como é que a sua vida está sendo direcionada pela verdade de Deus revelada neste livro. E esses discípulos, eles vão em busca de Jesus, mas olha o que o texto diz: ao encontrá-lo, eles perguntaram: Rabi, quando foi que o senhor chegou aqui, mestre? Cristo diz então: olha, em verdade, irmãos, Jesus, às vezes nós chegamos para falar com alguém e nós somos capazes de enrolar a pessoa com a pergunta que a gente faz, né? Mas Jesus não. Toda vez que alguém chegou
para fazer uma pergunta para Cristo, ele, o rei dos corações, desfaz a pergunta com outra pergunta genial. E olha o que o texto diz. Eles perguntam: quando tu chegou aqui? A resposta deveria ser o quê? Ontem, ou hoje de manhã, não era isso? E olha o que é que Cristo faz, ó. Em verdade vos digo, me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Aqui está o ponto. O industrial, o cristão, o evangélico, não pode ser alguém que busca Cristo somente enquanto ele está satisfeito, somente enquanto tudo vai bem, quando as pessoas lhe dão tapinha nas costas e diz: grande homem de Deus. Quando tudo está bem, quando você consegue pagar os seus boletos, quando o seu carro está bem limpo, bem lavado, polido, quando ninguém discute com você, quando você passa e você é amado pela igreja, aí você diz: nossa, que igreja, que maravilha, eu estou muito bem. Meus irmãos, nós não buscamos a Cristo somente para estarmos satisfeitos, porque nós sabemos, meus irmãos, que a vida não é assim. Quem aqui sabia que viria o Covid esse ano? Quantos empresários? E agora pasmem, por favor, entenda. O mestre, corre lá, mestre, ajuda lá o povo de Deus, quer fazer algo do Senhor? Obrigado, meu pastor, viu? Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Meus irmãos, todos nós aqui ficamos chocados com aquilo que aconteceu de uma menina que foi brutalmente estuprada por vários anos, e agora cometeram mais uma atrocidade, um crime de matar a criança. Não foi isso? Quantas mulheres, meus irmãos, a década de 80, 90 e muito antes, claro, quantas meninas não foram violentadas dessa forma? Esta é a vida, esta é a vida. Então nós não buscamos a Cristo somente porque estamos satisfeitos. Nós sabemos que a vida não é assim. Nós não teremos satisfações nessa terra, nessa vida, plenamente. Haverá um dia em que o meu marido está com a cabeça quente, haverá o dia que eu estou com temperamento arredio, haverá o dia em que eu estou rebelde, haverá o dia, meus irmãos, onde as coisas começam a desmoronar, onde se levanta um filho de Belial, um incrédulo, para apontar o dedo contra mim, quando o dinheiro não chega, quando a doença bate na nossa porta, quando o nosso filho se desvia, quando a pessoa que nós mais amamos olha para outra pessoa. Esta é a realidade da vida. Então, o que nós de fato queremos com Cristo? O que está em nosso coração para segui-lo? Porque, meus irmãos, a resposta de Jesus é totalmente o contrário do que se tem falado. Seguir a Cristo não é apenas deixar de fazer alguma coisa e frequentar a igreja evangélica. Isto não é seguir ao Senhor. Seguir a Cristo, meu irmão, vai além de tudo isso. É uma tomada de decisão de dar um passo maior do que os outros dão. Esses discípulos, eles querem milagres, eles querem ficar satisfeitos, eles querem comer do pão, do peixe, eles querem um profeta que quando eles sentirem uma dor no pé, Jesus vai lá e sara aquela dor. Mas não é assim. Cristo então diz da seguinte forma: trabalhai não pela comida que acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Eles querem interrogar Jesus. Eles então dizem: mas aí como é que é? O que nós faremos para fazer a obra de Deus? Irmãos, você já prestou atenção que nós temos uma fome, uma sede para poder comprar Deus? Se você soubesse, se você desse o trismo esse mês, Deus ia lhe dar o trismo também no outro mês, você daria. Mas, meus irmãos, Cristo não é uma casa lotérica que você faz um jogo de R$3 e ganha milhões. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é dessa forma.
E Cristo então, meus irmãos, prossegue para nós chegarmos no ponto. Jesus então fala o seguinte: a obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Mas, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Se eu perguntar agora aqui, quem quer em Cristo? Vai, levanta a mão. Só 2, 3, vocês não creem, o restante não crê. Eu começo de novo a pregação. Mas por que, entenda, porque Jesus, no diálogo com essas pessoas, Ele disse: creia. E aí, meus irmãos, olha, por que Ele disse assim: creia? Porque Cristo sabe como é o nosso coração. E olha o coração desse povo: que sinal tu fazes, que milagres realiza, que tu vai fazer para que nós creiamos em ti? Olha a incredulidade, a fé que essas pessoas têm, que esses seguidores aqui têm, que eles possuem, é uma fé que Deus tem que fazer primeiro, para depois eles crerem. É uma fé que é Deus quem se rebaixa à sua condição, é Deus quem satisfaz a curiosidade e a incredulidade daquele coração. Por que muitos não vêm à igreja? Por que muitos não conseguem parar para ouvir o Evangelho? Porque eles estão esperando um sinal maior. Eles querem algo que Ele possa dizer verdade: agora eu acredito. Só que não é você que julga Deus, é Deus quem te julgará. E no juízo final, quando aquele que é o Filho do Homem se levantar e você disser: mas por que ninguém pregou para mim? Só quem pregou para mim foi o pastor Onésimo, foi o fulano de tal, foi aquele pregadorzinho. Por que não mandaram esse ou aquele outro? Por que ele não apareceu para mim? Ele vai dizer: eu já te falei, eu falei com você, eu levei o meu Evangelho. Porque o que nós precisamos é crer na sua palavra. E olha o que o texto diz então: nossos pais comeram do maná que Deus lhe deu. Cristo então responde: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, Jesus Cristo faz algo extraordinário que esses discípulos não entendem. Você acabou de dizer que você quer mais de Cristo. Cristo então diz: vocês falam do maná, vocês falam do maná, mas não foi Moisés quem vos deu, é o meu Pai que está nos céus quem vos dá. E que era o pão? O pão estava diante dos seus olhos. O pão é Cristo. Por quê? Porque somente Cristo é quem satisfaz todas as nossas ansiedades, os nossos prazeres, os desejos mais profundos do coração do homem. Somente no relacionamento com Cristo é que você se sentirá plenamente satisfeito. Enquanto Cristo não for o centro da sua vida, enquanto Cristo não for, meus irmãos, o seu esposo, o seu dono, o seu Senhor, o seu Deus, você viverá, meus irmãos, buscando pão por todo lugar, mas nunca se fartará, porque o verdadeiro pão quem vos dá é o Pai, e o Pai já nos deu o seu Filho, que é Cristo Jesus. E isso agora é muito importante, porque se Cristo é o pão, aí agora o que é que acontece? Eles estão diante de Cristo, eles estão diante do Senhor, eles estão vendo o rosto de Jesus. Meus irmãos, eles estão frente a frente com o pão. Só que agora, vamos lá adentrar ainda mais. O que é que eu quero? Mais de Cristo. Jesus acabou de dizer: é meu Pai quem dá o pão. E eles estão diante de Jesus. Mas, meus irmãos, ainda não é suficiente. Meu amado irmão, de maneira nenhuma eu quero criticar a sua fé, amém? O que eu faço é tentar provocar você, para que você se lance mais em Cristo. Esses discípulos, eles comeram do pão e do peixe, eles viram, meus irmãos, a glória de Jesus, quando Ele multiplicou o pão e peixe.
Eles viam Jesus fazendo os milagres. Eles viram Cristo, amados, fazer milagres que nós não vimos. Agora eles estão preocupados com pão e peixe. Cristo vai então passo a passo levando a eles ao lugar que Cristo quer que eles estejam, a tomar uma decisão que é sobrenatural. Jesus então diz: olha, não é Moisés quem dá o pão, mas é o meu Pai quem vos dá o pão. Então eles olham no rosto de Jesus. Você sabia que é capaz de você e eu olharmos o rosto de Cristo e não compreendê-lo? Porque muitas pessoas dizem assim: meu pastor Neto, mas se Jesus aparecer para mim, se eu ver o Filho do Homem, eu creio. Mentira. Você não crê se você vê, porque a sua incredulidade aumentará. Porque toda vez que você pede uma prova, você quer uma prova maior, você quer algo maior. Eles estavam diante do pão, meus irmãos. Eles viram o rosto de Jesus, que eu só verei na glória. Eles tiveram um privilégio que nós não temos, de ver o Galileu, amados. De ver o Galileu. Eles viram, e eles não conseguem crer. Cristo então, meus irmãos, adentra o entendimento profundo e diz o seguinte. Por favor, acompanhe comigo o verso 53, que eu estou chegando já perto do final. Dentro de 1h30 nós acabamos. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Mas o que Jesus está fazendo agora? Jesus está falando o seguinte: olha, você viu o milagre, você viu aqui ressurreição, você viu multiplicação de peixe, você está vendo o meu rosto, mas eu ainda não habito na sua vida. Você ainda não habita em mim. Você não comeu minha carne, você não provou de mim. Então não adianta caminhar ao lado de Jesus e não comer sua carne, e não beber seu sangue, e não ter Jesus em você e Ele em ti. Não adianta estar na denominação, não adianta Covid, 30, sei lá o que for, não adianta o nome da igreja, o pastor, o apóstolo, o bispo, pode ser o arcanjo. Se você não tiver Cristo, você não tem nada, tudo é fumaça, tudo é fumaça. Você pode ir para uma igreja que os milagres são profundos, que os aleijados andam, Deus pode estar ali, mas não significa que Ele habita em você. Porque Jesus está dizendo, e eles estão diante do Rei, eles viram a face de Jesus, e eles não conseguem crer, meus irmãos. O que é que te impede de viver uma vida de experiências com Cristo? O que é que impede você de viver uma vida mais apaixonada, mais dedicada, mais devota a esse que você diz que é o Rei da Glória? O que é que te segura, o que te amarra, o que te prende? Vence isso, se lança em Cristo, diz: Senhor, eu quero beber o teu sangue, eu quero comer a tua carne, eu quero ter o Senhor habitando em mim e eu em ti. Porque esse é o ponto, meus irmãos. E olha o que esses discípulos fazem. Ouvindo isso, veja por favor, eles começaram a criticar Jesus. E ele então disse, o verso 60, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem é que pode suportar? Olha, meus irmãos, a pregação de Jesus é que eles comam a carne de Jesus, bebam o seu sangue e tenham um relacionamento profundo com Cristo. Eles estão dizendo que essa pregação é dura. Meus irmãos, essa pregação não é dura, ela é vida. Eu aconselhei uma mulher há muito tempo atrás que
ela me perguntou o que é que ela tinha que fazer. Ela idolatrava a pessoa com que ela vivia, e ela me perguntou o que é que ela tinha que fazer. Eu disse: minha querida, você vive uma idolatria profunda, você precisa encontrar Jesus. E aí, meus irmãos, eu disse com todas as letras: deixa este homem. A Escritura diz: aquele que não deixar pai e mãe, né, por causa de mim não é digno de mim. E ele impede você de servir a Cristo. E você disse: não quer servi-lo? Eu disse: deixa e ame a Cristo. Você sabe o que foi que ela fez, né? Ela amou mais o homem, vive infeliz, ama o seu ídolo. Porque quando eu digo assim, eu posso estar pregando aqui, meus irmãos, apaixonadamente, e o seu coração pode estar dizendo: é verdade, oh, coisa medonha, profundo. Mas quando você tiver que tomar a decisão, você não consegue largar os seus pecados. Porque aqui nós estamos falando não de comportamento, mas de amor. Ou você ama mais a Cristo, ou ama mais os seus próprios ídolos. Por que o mundo ouve? Eu não sou o primeiro a pregar, nem serei o último. Todos já ouviram a mensagem, mas por quê? Porque nesse momento você ama mais. Quando Jesus conversou com aquele jovem rico, Cristo disse: vem, segue-me, porque só uma coisa te falta. Aquele jovem olhou para as riquezas e ele amava aquelas riquezas. Só que ele está diante de quem? De um pobre coitado, era? Visivelmente um galileu. Mas espiritualmente, João diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é mais do que um galileu. E olha o que acontece: mas sabendo Jesus no íntimo, verso 61, que seus discípulos criticavam suas palavras, ele disse: isso escandaliza vocês? Como seria então se vocês vissem o Filho do Homem indo para onde ele estava? Aí Cristo então diz no verso 64: mas há algum de vocês que não creem. E aí, meus irmãos, aqui vem a profundidade do relacionamento com Cristo. Mas Jesus sabia que desde o princípio, quem desde o princípio cria e quem o trairia. Todos nós que estamos aqui hoje à noite, Jesus conhece as nossas vidas. Ele sabe quem chegará até o final. Ele sabe se eu vou traí-lo, se eu vou abandonar o Evangelho, ou se eu chegarei até o final. Não adianta você, meus irmãos, por trás da máscara, dizer assim no seu pensamento: não, mas eu não trairei. Ora, Pedro comia com Jesus. Cristo disse para ele disse: Senhor, se eu tiver que morrer contigo, eu vou morrer. Cristo disse: hoje mesmo tu me negarás. Não é na sua força que você vai ao céu, não é pelo seu braço, não é pelo seu dinheiro, não é por aquilo que você faz na obra de Deus, não é pela sua entrega na obra, pelo seu ativismo, porque você entrega folheto meio-dia lá no trânsito, porque você faz isso ou aquilo. Não, você só vai ao céu se você estiver colado com Cristo Jesus, Ele habitando em você e você nele. Tem que haver uma intimidade, tem que haver um casamento espiritual, onde eu participo do amor de Cristo, o amor de Cristo participa do meu amor. Eu e Ele agora somos um. Aquilo que Cristo quer passa a ser o meu desejo, o olhar de Cristo o meu olhar, o meu caminhar o caminhar dele. Eu me entreguei totalmente a Ele e deixo Ele viver na minha vida. E olha o que acontece. Continuou: por isso é que eu disse que ninguém pode ver a mim se não for concedido pelo Pai. Aí veja o que aconteceu. Por causa disso, muitos discípulos abandonaram o Senhor Jesus. É nesta hora aqui que Jesus se volta para os apóstolos e dizem: vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora?
E a resposta de Pedro é: para quem iremos, Senhor? Se só tu tens os pães e os peixes de vida eterna. Para quem iremos, Senhor? Se só essa igreja tem ar-condicionado no bairro. Senhor, para onde iremos? Se só a nossa igreja tem um jogo de luz bonito. Para onde iremos, Senhor? Só lá tem o pastor Nésio. Senhor, mas para onde iremos? Se lá é tão legal. Lá as irmãs fazem uns café da manhã. Para onde iremos, Senhor? Se só a Bela Vista tem salvação. É isso que está escrito? E nunca estará. Nunca estará. Não é o pastor, não é a igreja, não somos nós, não é a comunidade, mas Cristo. E Ele sozinho. Não adianta dizer: Jesus, eu te quero, mas eu também quero um pouquinho do mundo. Senhor, eu te quero, mas eu amo tanto as riquezas. Senhor, eu te quero também, eu não quero te perder, mas é porque... Não. Você já imaginou, meus irmãos, um casamento, o cara chegando assim: quero pedir sua mão em casamento, eu lhe amo, eu quero casar com você, mas eu preciso ter mais 2 amantes. Você casaria com uma pessoa assim? Aí ele vai dizer: não, tá bom, 2 não, mais 1 eu posso ter. Você casaria ainda assim? Não, sério, diga a verdade. Você casaria? Não, as mulheres não, mas os homens, você casaria? Se sua mulher ainda quisesse ter mais 2 amantes? Não vou nem perguntar aqui os policiais, né? Que a arma já está bem aqui no cós. Deixa eu lhe dizer o seguinte: quando eu faço essa analogia, todos nós aqui sentimos, isso aí é um absurdo, é impossível, é um absurdo. É um absurdo, é ilógico, é irracional, mas é o que as pessoas fazem no mundo. Elas querem Cristo, mas querem se satisfazer no mundo. Elas querem o Evangelho, mas querem viver segundo o mundo. Irmãos, Pedro diz assim: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, isso aqui é para poder rachar, quebrar o nosso coração e fazer de novo. Porque as palavras de vida eterna? Porque, amados, o nosso relacionamento com Cristo é guiado pelaquilo que Deus fala sobre a minha vida. Sabe quando o seu filho vai sair para a escola, ou é bem novinho, e você diz para ele: vá em paz, meu filho, que Deus te acompanhe. É a palavra. Uma palavra, meus irmãos, dita na hora certa, ela pode acabar com uma guerra. Ela muda o curso do universo. Foi através da palavra que o diabo disse: mas Deus não quer que vocês comam, porque Ele não quer o bem de vocês. Em outras palavras, foi por causa de uma palavra que o mundo se tornou essa ruína que é. Mas também é por causa da palavra encarnada que o mundo está sendo redimido. E é por causa desta palavra que o mundo está se voltando para aquele que é a palavra. Quando Pedro diz: para quem iremos? Ele está dizendo: Senhor, não há outro. Entre eu e o Senhor não há outro no nosso meio. No meu relacionamento só será o Senhor e a minha vida. Tua palavra, minha alma, tua glória, minha miséria, tua cruz e a minha vida. Meus irmãos, o nosso coração precisa tomar uma decisão de mais de Cristo, mas não é mais do glamour da igreja, não é mais, meus irmãos, de comportamentos evangélicos, não é mais de ativismo evangélico, é mais desse relacionamento com Cristo. Porque se você tiver um relacionamento com Cristo, meus irmãos, profundo, íntimo, Ele te levará para você visitar a África e você ver a miséria sem o Evangelho. Ele vai fazer você amar a missão, Ele vai fazer você amar ganhar vidas.
Eu conversava com uma pessoa e eu dizia, nós precisamos evangelizar, e a pessoa me disse, não pastor, porque agora nós temos agora a internet que está levando o evangelho. Eu sei que a internet está levando o evangelho para lugares que eu não consigo ir, mas existe um vizinho perto de mim, um amigo que me conhece. Eu não posso dizer, vai para a live do pastor, eu tenho o evangelho. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, do que eu creio, do que eu tenho vivido. Eu tenho que ser o porta-voz desse relacionamento que Cristo tem comigo. Então, amados, 3 decisões para nós orarmos pela sua vida. A primeira, reconheça aquilo que te afasta de Jesus. Reconheça que tem coisas que tiram de fato a sua visão daquele que é o teu Deus e teu Senhor. Meus irmãos, eu estou falando de algo muito simples. Nós sabemos, meus irmãos, de quando nós estamos ansiando por mais de Jesus. Nós temos um formalismo muito grande, que às vezes nós estamos vendo aqui as pessoas levantando a mão, cantando, e a gente não consegue expressar. Mas bote essa pessoa para conversar, chega a mão, vai dar um caráter na pessoa. Mas quando é para cantar para o Senhor, para dizer, tu és santo, não, aí não pode não, sou da Assembleia de Deus. Eu estou citando um exemplo, mas você reconhece, às vezes pode ser ideias que você tem, que te atrapalham de vivenciar mais de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, amados, tem coisas que atrapalham, né, a gente chegar a Cristo, mas tem coisas que a gente pode estar comendo, que tira a nossa fome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a minha irmã me indicou uma série na Netflix, né? Aí eu fui assistir a série, 2 episódios, eu já me senti horrível. Eu contei, os episódios os 2 dava 100, né? 100 minutos na frente do computador. Eu disse, 100 minutos na minha mão, eu leio 1 hora, eu sou capaz de ler 50 páginas. Então, se eu tivesse dado 2 horas, eu tinha quase terminado um livro. E se eu for ler os evangelhos, não entendo, se eu tirar para ler os evangelhos, eu leio o evangelho tudo em uma tarde. Mas aí quando você assiste 2 episódios, você quer ver tudo. E aí o Sóstenes, papai, você não... Aí, irmãos, aí o Sóstenes, fonte de revelação, o meu livro vai sair, você vai ler esse livro. E aí o Sóstenes chega para mim e diz, papai não gosta de mim, papai não gosta de mim. Aí eu disse, fora, mas só assistir essa daqui. Ele você não gosta de mim. Ele deitou na minha rede e ficou, papai não brinca mais comigo, papai não brinca mais comigo. E eu disse, macho te cala, eu estou assistindo aqui. Aí ele se levantou, pai, por que você não gosta de mim? Irmãos, quando ele diz assim, papai, por que você não gosta de mim? Aí, papai, por que você não gosta de mim, pai? Você não brinca mais comigo? Não assiste mais filme comigo? Irmãos, eu me lembrei de Jesus e Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Irmãos, na hora que o Sócio começou a falar comigo, eu tive a profunda noção que era Deus estava dizendo para mim a maior verdade que eu precisava ouvir naquela hora. Sai desse negócio, abraça teu filho, cheira ele, dá um tempinho para ele, que eu vou falar contigo já já. E foi dito e feito, meus irmãos. Irmãos, às vezes tem coisas que a gente não precisa fazer, tem coisas que pode passar para outro dia, não é prioridade, mas a gente vai. Irmãos, entenda. Se você sentou para poder almoçar, aquele sarrabui que só a irmã Noélia sabe fazer lá no restaurante da irmã Aurilênia, ou propaganda. Você sentou lá, aí você pede uma coca e bebe 2 copos, você acabou o tanque. Quando nós falamos de Cristo, é Cristo e pronto.
Tem coisas que o diabo vai colocar para você que não é pecado. Pode até ser boa, mas não é o melhor para você. Então procure o melhor. Aproveite agora no seu relacionamento com Jesus. Veja, meus irmãos, o quanto Ele pode se revelar para ti. Irmãos, uma leitura de um evangelho, uma carta de Paulo lida, a consagração pela manhã, meus irmãos, dedicarmos minutos para nós dizer: Senhor, minha alma é tua, eu vim aqui para lavar o meu rosto, para me estar brilhando com a glória do Cristo. Isso é o que precisamos. E em terceiro lugar, meus irmãos, eu creio que o mundo está tão ansioso, tão depressivo, e só nós temos a cura, amém? Só a igreja tem a mensagem que o mundo precisa. Irmãos, nós precisamos voltar a ter o sabor. A nossa vida tem que ter o sabor do evangelho. Para as pessoas, ainda que não aceitem, mas elas olham para nós e dizem: rapaz, tem algo diferente na sua vida. O Darlan é feliz demais, ele não tem tanta coisa, o que é que está acontecendo? Ou está roubando, ou fez alguma coisa aí, porque não pode, não. O ímpio não é assim, né? Mas aí um dia ele chega: Darlan, por que você, a gente vê que você está numa prova, mas nunca baixa a guarda, é de cabeça erguida e louvando a Deus, e aí o Darlan vai dizer a verdade, né, Darlan? Você vai dizer: meu mestre, é porque eu vivo por Cristo, porque Ele é o centro da minha vida. Você vai testemunhar do evangelho da glória de Deus. Você quer mais de Cristo? Ou não? Decida hoje à noite. Saia daqui com a convicção de que você ouviu Deus e de que você precisa entregar mais da sua vida a Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nesta hora em que o nosso coração ouviu Tua palavra, entendeu Tua voz, queremos, ó Deus, agora Te colocar, ó Pai, no centro das nossas vidas. Não porque queremos outras coisas, não, queremos a Ti, queremos esse relacionamento, queremos experimentar do Teu amor, da Tua verdade. Eu Te peço em nome de Jesus, que hoje seja um diferencial para muitos, assim como é para mim, assim como tem sido para nós, em nome do Teu Filho Jesus. Para o Senhor nosso Deus.